Oi, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai apresentar para vocês uma proposta de prática que vai trabalhar tanto o tema da compaixão, que foi da aula 7, quanto da comunicação não violenta, que foi da aula 8. Então, nesse vídeo a gente explica um pouco para vocês a ideia, né, da coisa e vocês vão receber por e-mail, né, o link com o formulário onde vocês vão realizar essa nossa proposta de atividade, né? Daí, então, recapitulando, gente, as duas últimas aulas, né, que estão relacionadas a essa prática, na aula 7, ao final, né, da aula 7 em que a gente discutiu sobre compaixão, a gente viu esse modelo da antropóloga Joan Halifax, né? Em inglês, ele tem essa sigla GRACE, né? Grace, que corresponde a esses 5 componentes aqui que estão listados, né? Mas a tradução ficou diferente, ainda assim a gente chama ele de Grace, né? Mas aí recuperando, então, né, que é um modelo que ela propõe depois de muito tempo praticando, trabalhando com cuidados paliativos, né, e pesquisando sobre o poder da compaixão, enfim, ela criou esse modelo para nos guiar quando a gente quiser, né, quando a gente estiver diante do sofrimento de alguém e precisar ser compassivo, né. Então, ela propõe esses 5 passos. O primeiro deles, né, no inglês é gather attention, que é um pouco tipo recolher a sua atenção, né? Ou direcionar a sua atenção, né? Aqui a gente chama de atentar. Então, se fazer presente, né? Em primeiro lugar, se faça presente naquela situação, se aterre, né? Então, a gente coloca o nosso foco na nossa respiração ou nas sensações físicas do corpo, né? A gente dá um pause nos nossos pensamentos, né? E coloca a nossa atenção no momento presente. E é especialmente útil fazer isso, né? Focando na respiração ou nas sensações físicas do corpo, né? Isso costuma dar essa sensação de aterramento, né? Que é super importante para a gente conseguir pensar na melhor ação possível, né? Diante do sofrimento do outro. Daí a gente intenciona, né? Em inglês é recall intention. Então a gente recupera a nossa intenção. A gente relembra a nossa intenção. A gente se lembra que nosso desejo, né, é agir com integridade, com compaixão, com respeito a essa pessoa. A gente lembra que nosso desejo genuíno é realmente aliviar o sofrimento dela, né, ou contribuir para aliviar um pouco o sofrimento dela. E essa etapa é fundamental, né, para orientar a nossa ação. Daí a gente sintoniza consigo mesmo e com o outro, né? Em inglês chama attune, então sintonizar, né? Consigo e com o outro. A gente olha para o nosso mundo interno, sintoniza primeiro com a nossa experiência física, emocional, cognitiva, né? A gente vê como a gente está se sentindo fisicamente, né? Se a gente está tenso, se a gente está exausto, se a gente está muito triste ou com muita raiva, se aquilo mexeu muito com a gente, né? Ver aquela situação. E depois a gente sintoniza com a experiência do outro. Então, depois de notar as nossas emoções, nossas sensações, nossos pensamentos, né? Que é super importante porque tudo isso pode influenciar o nosso comportamento com o outro, né? E se a gente não está consciente do que a gente está vivendo internamente, a gente pode acabar tendo uma ação menos eficaz, né? Porque a gente está perturbado e está mais respondendo talvez às próprias emoções do que à situação em si, né? Então, por isso que é importante ter consciência primeiro, né? Sintonizar consigo mesmo. E aí, né, a gente sintoniza com a experiência do outro. Isso envolve ter empatia mesmo, né? A gente usa a nossa capacidade de empatia nesse momento de procurar imaginar, acessar, né, o que o outro está sentindo e vendo, né? Daí a gente vai para o quarto passo, que é considerar o que vai servir, que em inglês é consider what will serve, né, que é a tradução direta, que é o C do Grace, né? Então, aqui a gente usa o nosso discernimento mesmo e a nossa experiência, né? A gente realmente usa a nossa inteligência, nossos recursos para pensar o que é compassivo aqui, né? Qual é uma resposta apropriada que realmente vai servir ao outro nesse momento, né? E a gente tenta não chegar a uma conclusão muito rapidamente, porque isso pode levar um tempinho mesmo, né? Pensar numa ação que vai ser eficaz.
Aí a gente age, né? O quinto componente, em inglês fica engage, né? Então a gente se engaja, né? A gente toma a ação que a gente acha que vai servir, que pode ser inclusive não fazer nada, né? Dependendo da situação, vai depender do momento e do que a gente intuir que vai ser benéfico. E aí a gente encerra, que é a segunda parte do né? Do Grace. A gente encerra, observa o que aconteceu, qual foi o resultado da nossa ação, né? Até para aprender com o que aconteceu, né? Pode ter sido um bom resultado, pode ter sido um resultado ruim. Mas a gente reconhece, né? Talvez se perdoa se tiver, né, se não tiver funcionado, ou perdoa o outro se tivesse acontecido, né? Se tivesse tido uma resposta ruim. E aí a gente encerra, né? Entendendo que todo encontro precisa terminar. Daí, na nossa aula 8, né, a gente conversou sobre comunicação não violenta. E a gente comentou com vocês sobre esses 4 componentes, né, tanto da fala não violenta quanto da escuta não violenta. Né? Então, o primeiro deles é a observação. Né? Nesse caso, a gente tem que... A ideia é que a gente observe as ações concretas que afetam o nosso bem-estar, né, que estão afetando o nosso bem-estar. Se algo está nos incomodando, né, a gente vê o que é concretamente, o mais circunscritamente, assim, especificamente, né, o que é que está nos afetando. Quando a gente está escutando o outro dizer, a gente tenta ouvir também mais especificamente o que foi exatamente que afetou o bem-estar dele, né. Daí o sentimento, né, então a gente repara como que a gente se sentiu, né, em relação ao que a gente está observando. E quando o outro está nos dizendo, né, de como ele está se sentindo, a gente tenta observar também qual é o sentimento, né, por trás do que ele está dizendo. Quando a gente que está falando, a gente tenta expressar o mais claramente possível qual é o sentimento, né, isso ajuda. Daí tem a necessidade, né, então a gente identifica quais necessidades nossas estão em jogo, ou seja, que necessidades a gente sente, né, que não estão satisfeitas e que estão produzindo esses sentimentos, né? E a mesma coisa com a fala do outro, a gente tenta entender e identificar na fala dele qual necessidade dele ele está querendo atender, né? E, por fim, a gente faz um pedido, né? Então, a gente pede uma ação concreta que possa ajudar a gente nesse momento, né? E quando a gente está ouvindo o outro, a gente tenta ouvir o que ele está pedindo, né? Que ação concreta, talvez ajudar ele a identificar uma ação concreta que pode acontecer, que vai ajudá-lo, né? E aí, depois dessa recapitulação, então, né, a nossa proposta de prática é que vocês tentem imaginar como, traçar quase um plano mesmo, para pensar como vocês podem aplicar um desses 2 métodos em uma interação que vocês têm regularmente, né? Preferencialmente com um adolescente mesmo, né? Lembrando que tudo aqui a gente quer que chegue aos adolescentes, né? Que todas essas aulas são para instrumentalizar vocês, dar mais recursos, né? Mais informações para que vocês possam estar diante desses meninos de uma forma cada vez mais compassiva, sábia, né? Eficaz, né? Nesse trabalho do socioeducador, né? E aí a gente vai, então, enviar para vocês um formulário que vai ter 2 campos de resposta, né? Um deles dedicado ao Grace, que foi o do slide anterior, e um deles dedicado à comunicação não violenta. E aí a gente convida vocês a refletirem e escreverem lá como que vocês podem aplicar isso em algum contexto específico do trabalho de vocês, né? Preferencialmente com um adolescente. Então, passo a passo mesmo, tenta imaginar como você vai fazer para fazer isso chegar à prática, né? Criar um caminho para aplicar isso na prática. E aí, faça essa reflexão lá, isso costuma ser bem útil, assim, até para a gente entender melhor os métodos, né? Que a gente contemple como é isso na prática, né? E, claro, com a intenção de fazer isso de verdade, né? Então, assim que a gente tiver a oportunidade, que a gente possa aplicar isso. É isso, pessoal. A gente se vê no nosso próximo encontro e boa prática!